No exercício da nossa imaginação, às vezes nos deparamos com um questionamento. E se as coisas acontecessem de uma forma diferente? Provavelmente você já se perguntou o que teria acontecido em alguma situação da sua vida se as coisas tivessem se desenrolado de uma forma diferente. Já se perguntou o que poderá acontecer se determinadas coisas mudarem ou continuarem sendo como sempre foram. Imaginar possibilidades futuras e reimaginar cenários passados é uma das características mais sofisticadas e mais únicas da mente humana. E talvez a mais central, porque a capacidade de fazer suposições é a raiz da inteligência. Todas as invenções, todas as descobertas, todas as ações de decisão que constroem a história individual e coletiva em todos os níveis, no fundo são respostas à mesma pergunta: e se? Algumas pessoas que usam o método histórico crítico para ler a Bíblia consideram muitas histórias contadas na Escritura como fictícias e os personagens como mitológicos ou símbolos de forma figurada. Ao tentar interpretar o escrito bíblico com olhares críticos com base em teorias humanas, essas pessoas chegam a negar a história da Bíblia como a história de Davi. Eles negam que eventos descritos relacionados com o rei realmente aconteceram e chegam a rejeitar o próprio Davi como sendo uma pessoa histórica. Para esses, o reino de Israel é uma lenda, assim como o seu rei Davi, apagando seus feitos e toda a sua posteridade. Dentro dessa suposição, podemos nos perguntar: e se Davi realmente não tivesse existido? Quais seriam os efeitos disso na história? A Bíblia, por exemplo, nos diz que Davi foi o rei que conquistou Jerusalém numa batalha contra os jebuseus e a edificou, como exposto em 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 a 10. Assim não existiria Jerusalém, pelo menos da maneira como vemos. Sem Davi não haveria o templo construído por seu filho Salomão em 1 Reis, capítulo 8, versículo 17 a 20. As promessas feitas a Abraão sobre a concessão de terra para ele e sua linhagem, uma terra que iria desde o Eufrates até a fronteira do Egito, feita ali a promessa em Gênesis capítulo 15, versículo 18 a 21, é cumprida na época de Salomão, como relatado em 1 Reis, capítulo 4, versículo 21. A promessa feita a Abraão do engrandecimento do nome, em Gênesis 12, versículo 2, é cumprida em Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2. E a perpetuidade da aliança com a descendência de Abraão, que é relatado em Gênesis 17, versículo 7, é estendida a Davi, apresentado em 2 Samuel 7, versículo 12. Ou seja, todas as promessas de Deus destinadas à descendência de Abraão tiveram seu cumprimento através de Davi. Às vezes parece insignificante a inexistência de um personagem bíblico, porém é dessa fonte que muitas promessas do passado se cumpriram e a expectativa acerca do presente e futuro são construídas. A existência desse personagem e seus feitos é crucial para o povo de Israel e para a igreja. Sem essa pessoa histórica não haveria o futuro Messias, que viria da linhagem de Davi. Ele é o renovo justo que reinará, como Jeremias capítulo 23, versículo 5 diz. Ele é o Messias prometido, que é a raiz e a geração de Davi, como Cristo mesmo testifica a João em Apocalipse. Sem o Davi real, as páginas da Escritura deveriam ser reescritas e reeditadas, e a história de Israel tomaria provavelmente rumos diferentes. Uma das ciências que tem contribuído e muito para o entendimento da Escritura é a arqueologia bíblica. Ao contrário da interpretação histórico-crítica, que traz a descrença a vários fatos e personalidades da Bíblia, a arqueologia bíblica, pelo contrário, propõe em suas pesquisas e descobertas um relacionamento com a Escritura. No sítio arqueológico de Khirbet Qeiyafa foi encontrada uma fortaleza maciçamente fortificada que é datada da época de Saul e Davi. Ela tinha vista para o vale. A descrição sobre o lugar do acampamento de Saul e dos homens de Israel é geograficamente precisa, como apresentado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 a 3, onde fala que acampavam no vale de Elá, lugar esse onde a fortaleza foi encontrada por arqueólogos. 2 portões no mesmo período de tempo foram encontrados em escavações. Como a maioria das cidades de Israel possuía um só portão, essa característica identifica o local como Sarraim, que significa 2 portões. O lugar onde caíram filisteus feridos pelo caminho relatado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 52. Se esse for o caso, então, identificamos pela primeira vez essa antiga cidade bíblica. As evidências arqueológicas apresentam a existência do campo de batalha e a Bíblia testifica que foi nesse campo de batalha
que Davi, pela fé, enfrentou Golias e o matou. Ali seria o lugar onde o povo de Israel venceu a batalha contra os filisteus. Em 2008 e 2013, foram encontradas duas inscrições que muitos acreditam que representam a mais antiga escrita hebraica já descoberta. Especialmente a segunda inscrição menciona o nome de Esbaal, o nome de um dos filhos de Saul, como dito em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 39. Anteriormente, em 1993, escavações da cidade de Tel Dan, no norte, descobriram uma inscrição enorme escrita pelo rei Hazael de Damasco, que registrou sua vitória sobre o rei de Israel e o rei da casa de Davi. Assim como a Bíblia se refere à dinastia de Davi. Podemos citar aí exemplos de tantos outros exemplos, como 1 Reis, capítulo 12, versículo 20, e Jeremias 21, versículo 12, onde encontramos a dinastia de Davi sendo descrita como a casa de Davi. Essa é uma evidência arqueológica poderosa de que Davi existiu historicamente e deixou descendentes. Se Davi não existisse, nada disso existiria. Esse é um princípio histórico. Olhando para o presente, entendemos o passado. E olhando para o passado, se entende o presente. Uma coisa valida a outra. Agora, imagine se o rei Davi realmente não tivesse existido, como alguns aí afirmam. Quais seriam as implicações da sua não existência na Bíblia, nas suas promessas, na história e na nossa fé?